A Canabrava FM lhe convida para embarque imediato para uma jornada sonora inesquecível. Estamos celebrando um século de nossa antiga Canabrava. Miguel Calmon. Preparem-se para ouvir histórias emocionantes e descobrir os personagens que construíram essa cidade. Apoio financeiro. Prefeitura Municipal de Miguel Calmon, via Coordenação de Cultura, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Podcast Canabrava 100 anos de história. Oitenta e 87,9, a sua rádio. A minha cidade natal, no mundo não há igual. Aqui tem tudo de bom. Eu amo Miguel Calmon, feliz de quem mora aqui, triste de quem mora lá. Aqui a alegria existe, aqui não há gente triste. Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao podcast Canabrava 100 anos de história. Hoje reunidos aqui no estúdio da Canabrava, nomes e pesos da história de Miguel Calmon, pessoas que conhecem, viveram e estão vivendo um momento histórico do município. Junto nessa mesa, como mediador, Renilton, já conhecido de todos como contador de histórias, de causos, posso falar de causos também. Ele inventa algumas coisas, não? Renilton está como mediador do grupo e aí vai conduzir a história do município com Vicente e Jair. Tá tudo bem aí na técnica? Então, novamente, estamos ao vivo no primeiro podcast Miguel Calmon, Canabrava 100 anos de história, e aqui com uma turma muito boa de peso da história de Miguel Calmon, que conhece a história de Miguel Calmon, e tudo isso sendo conduzido e sendo produzido pela Rádio Canabrava. Como coordenador do projeto está Mário Augusto, que é presidente da Canabrava e que vai nos dizer como é que iniciou todo esse processo da Canabrava a produzir esse podcast. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Boa tarde. 100 anos de história de Canabrava. A Rádio Canabrava entrou nesse projeto com o intuito de buscar resgatar a nossa história. E a Canabrava faz parte da história de Miguel Calmon desde os seus 27 anos de fundação. A gente vem trabalhando justamente para trazer a cultura do nosso município, né? A gente sempre tem participado dos eventos religiosos, esportivos, festivos em toda a nossa cidade. Então, Miguel Calmon tem essa história a contar. A Canabrava FM é um divisor de águas do nosso município, porque ela faz parte dessa história, né? Desde os primórdios da fundação, já veio com esse intuito de trazer a história da nossa cidade, valorizar o nosso povo, a nossa cultura, e isso tem feito aqui. Então, por isso entramos nesse projeto, junto com o Gessé, né, e toda a nossa equipe, de escrever um pouco da história de Canabrava. E, por coincidência, né, a nossa cidade teve início como Canabrava, e a nossa rádio também, Canabrava FM, então, uniu o útil ao agradável para fundarmos, assim, esse projeto, que hoje aqui está sendo mediado por nosso professor Renilton, e com esses historiadores aqui, personagens que fazem a história de Miguel Calmon, como Meme, Jair, Vicente, tem depois o nosso amigo Tony Dó, que vai participar conosco, Edilson Rios, pessoas que fazem parte da nossa história e vão contar muita coisa pra gente. Então, é um prazer muito grande
de estar com vocês e a Canabrava, mais uma vez, resgatando a cultura do nosso município. O projeto tem financiamento da Prefeitura de Minigal Comum, via Coordenação de Cultura, Lei Paulo Gustavo, Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo Federal. Juntar todo esse povo aqui, acho que é um sonho, né? Eu vou falar assim diretamente de Renilton, porque Renilton vem trabalhando nessa questão do resgate da história oral de Miguel Comum, né? E vem registrando isso. Começou com livro, depois foi para agora, está entrando para o audiovisual. E quando pensamos em fazer isso, disse que aí como mediador, uma pessoa de peso, literalmente de peso. E então fomos buscar Renilton, que agora vai conduzir isso aí e trazer, juntar toda essa história e acho que nenhum veículo de comunicação em Miguel Comum juntou tanta gente boa assim, no sentido para contar a história de Miguel Comum, como a Canabrava está fazendo aqui, né? Então agradeço a Canabrava por ter aceitado o projeto e por ter entrado nisso aí junto com todos nós, certo? Renilton, a condução agora é sua e boa viagem, né, nessa condução. Muito obrigado, Gessé, muito obrigado, Mário, muito obrigado, Canabrava FM, por essa oportunidade. Estamos juntos no projeto. Para fazer justiça, eu queria, sem citar nomes, mas registrar tantos que, antes de nós, falaram tão bem da nossa terra, tão melhor que eu, mas que já partiram. Então, em memória daqueles que deixaram seu legado de contribuição cultural, de história oral, de desenho, de pintura, né, de discursos públicos na questão da oratória em si, poetas, homens e mulheres dessa terra que já não estão conosco. Mas em memória deles, eu acho que a gente dedica também esse momento, porque agora nós temos a possibilidade de legar ao povo de Miguel Comum, às juventudes, às crianças e principalmente aos que virão depois de nós, um material que fica registrado. Ou seja, muito do que se sabe sobre a nossa terra, dos nossos antepassados, desde os paiaiás, os primeiros habitantes de Canabrava, não temos registro. A história se perdia na oralidade, na contação, sem que ficasse registrado. Quando os pais não passavam, essas histórias se perdiam. E agora nós temos de peso, não apenas peso literal, mas de peso em termos de contribuição aqui, convidados que são, assim, figuras de um respeito enorme. Eu sou Renilton Silva, eu sou historiador de formação, ainda professor, escrevo, gosto de produzir cultura, não como produto de consumo vendido, mas como legado para o povo, como emancipação para o povo. Estou aqui com Jair Gomes da Silva, Vicente Mussolini Micucci e com Mêmio Rodrigues Dantas, se não me falha a memória. Não errei nenhum não, né? E qual é o nosso propósito aqui? É que através deles e de outros que virão na sequência desse trabalho, nós possamos resgatar a história de Miguel Comum na oralidade a partir das vivências deles. Homens que têm história, que a história se confunde com a própria história do município, cada um no seu tempo, é isso? Cada um no seu espaço, cada um com suas convicções políticas, religiosas. Então, cada um deles vai poder contribuir com a gente a partir daquilo que nós vamos instigar, perguntar, e também daquilo que virá à mente deles, das suas próprias histórias de vida. Eu queria começar a partir aqui do meu querido irmão Jair, onde ele nasceu, quando ele nasceu. Boa tarde, amigos e amigas ouvintes. E o pessoal aqui da mesa, nós já nos saudamos. E o meu afilhado, Genildo, me falou para eu falar da data de nascimento, não é isso? Isso, onde? E onde eu nasci. Isso. A data de nascimento é a primeira, né? Sou de 2 de janeiro de 38. Façam as contas quantos anos eu tenho. E nasci num estado desse país imenso que é o nosso Brasil, que fica ponto leste dele.
chama-se Paraíba, João Pessoa. Eu nasci na Ilha do Bispo. A Ilha do Bispo, que era uma ilha, né, que era um bispo, que era o dono, muito antes de mim e de meus avós e meus tataravós. O bispo viveu lá, tinha essa ilha, e botaram a Ilha do Bispo, o nome da Ilha do Bispo. Muito bem. Então, eu gostaria... Por que é que eu pedi ao senhor para dizer, olha só, 1938 para 1924, não é difícil fazer as contas, são poucos anos, 14 anos, 24 mais 14... 86. Não, eu digo o tempo de diferença é onde eu ia chegar, da emancipação política de Canabrava. Então, o senhor era uma criança, um adolescentezinho, quando Canabrava foi emancipada. Entendi. O senhor vem do estado da Paraíba e ele disse algo interessante para os mais jovens, é só a título de esclarecimento, o senhor falou alguma coisa do leste. Ponto Leste. O ponto leste, isso quer dizer que o ponto extremo a leste do Brasil está lá na Paraíba, não é isso? Em João Pessoa. O lugar que mais se aproxima, que entra pelo Oceano Atlântico, está na Paraíba e pela forma como ele Onde fala. o sol nasce primeiro, né? Exatamente. O leste é onde o sol nasce primeiro. Então, o sol nasce no Brasil primeiro na Paraíba. O senhor nasceu na Paraíba e daqui a pouco, na sequência, a gente vai saber como é que chegou aqui em Miguel Calmon. Senhor Vicente Mussolini Micucci, por favor, onde o senhor nasceu e quando? Eu nasci de filhos de imigrantes, deve ser registrado isso. Nasci em 1938 e o dia foi 7 de setembro. Já se comemorava a independência do Brasil e gente que não sabia disso porque esse camarada nasceu agora virou feriado da municipal, quando era um feriado nacional. Então completei em 7 de setembro desse ano 86 anos. Nesses 86 anos, durante a nossa prosa aqui, vai chegar o dia de eu explicar um pouco detalhado isso. Como foi essa... Você até falou uma coisa boa aí, que às vezes as histórias de uma família, de um grupo de pessoas, até individualmente, se confundem com a própria história da cidade, porque ele começa a se envolver com tanta coisa que depois ele é citado com coisa que ele às vezes até nem lembra. Então isso é muito bom. Então, nós que estamos presentes aqui como membros e fundadores da Rádio Canabrava, nós temos uma alegria ainda imensa. Sempre uma alegria nos encontrarmos aqui eu com o Jair todos os domingos há mais de 23 anos para apresentarmos nosso programa, um programa religioso e o dele dedicado ao pessoal da Zona Rural, que tem boa audiência, acho que sim, se comenta isso, mas o que tem prevalecido é a nossa perseverança. E essa perseverança há de perdurar, que é aquilo que se planta com amor não se colhe com tempestade. Se colhe com amor vivenciado, participado e exemplar. E a prova disso, estamos aqui recebendo o Renilton, comunicador em literatura. Mas o menor Mas não de pode todos. passar a mensagem, que eu vou deixar de falar de você no banco da praça. Como é que ele vai Exato. E falaremos. O menor de todos aqui, olha só. O menor aqui sou eu. Vocês aqui é quem são as figuras principais. Só completando, e eu gosto dessa sua fala, a gente disputa muito o microfone, porque ambos gostamos de falar muito, mas me diga uma coisa. Me corrigindo disso, não é bom isso não. Não sei se é tão bom corrigir. Chega um tempo da vida que vale a pena. A gente já não tem certos pudores, né, Mêmio, para ficar cortando as falas. Então, as pessoas é que às vezes não querem ouvir muito, mas tudo bem. Me diga, o senhor nasceu em Miguel Calmon. Eu e Antônio, os dois irmãos. Os dois irmãos. E meus pais, que foram imigrantes da Itália, da cidade de Trecna, já chegaram aqui com 3 filhos. Um eles trouxeram no braço com 2 anos, que era minha irmã Bernardina Micucci, e Antônio, e Mário e Catarina, que vieram do sul da Bahia para aqui. Então nós éramos 5 irmãos, agora eu tenho o maior orgulho de se descender dessa terrinha cheirosa, querida, amável, sob todos os aspectos. Eu tenho esse orgulho disso. Mas não deixe também de ter uma ponta de orgulho da descendência. Sim. De um país milenar, de culturas. E até pela forma como chegaram aqui, que a gente vai falar. Entra a história do povo acolhedor. Isso, nós vamos falar daqui a pouco. Para nós, imigrantes, é isso. Tem isso daqui a pouquinho já. Mêmio Rodrigues Dantas, onde nasceu e quando nasceu? Olha, inicialmente eu quero parabenizar a Canabrava FM
por esse projeto maravilhoso, essa oportunidade que nós estamos tendo para divulgar um pouco sobre o nosso passado aqui nessa cidade querida, como o Vicente falou. Outra coisa, boa tarde para os ouvintes da FM Canabrava e desse povo calmonense que eu amo demais e essa terra querida. Meu nome é Mêmio Rodrigues Dantas, nasci no dia 13 de fevereiro de 1938, na Rua das 10 Irmãs, Serafim Barreto, hoje. Compreendeu? De meu pai, Cirilo Dantas do Reis, Isabel Rodrigues Dantas, ele nascido na cidade de... Como é o nome daquela cidade que faz divisa, que é Sergipe com a Bahia, Simões Dias, compreendeu? E minha mãe, aqui também, da Bahia, doceira, e ele, comerciante. E, graças a Deus, criou a família toda aqui nessa querida cidade. Então eu quero já na sequência mesmo, porque eu vou voltar, mas começando de você... Você morou a vida inteira em Miguel Calmon ou saiu de Miguel Calmon? Por que eu estou perguntando isso? Porque, de alguma sorte, eu estou com 3 octogenários, vocês têm juntos 258 anos, e eu não vou somar a minha idade a de vocês para não passar de 300, mas passaria ainda, viu, com sobra, de 300 anos juntos. Aí, mas o que é que acontece? Por que eu estou trazendo isso? Vocês estão aqui na fase... essa melhor idade na velhice, né? Quando chegamos, somos idosos, estão em Miguel Calmon. Mas em algum momento você saiu, esteve fora de Miguel Calmon ou a vida inteira permaneceu aqui? Não, eu estive fora de Miguel Calmon porque em 1957 eu fui para São Paulo, que meu pai achava que lá era o meu futuro estava lá, entendeu? Porque ele via aquele apego todo que eu tinha por Miguel Calmon e ele sabia muito bem que eu nunca tive desejo nenhum de sair daqui. Mas ele falava, meu filho, seu lugar é lá em São Paulo, porque lá você vai arrumar um serviço, você vai trabalhar e tocar sua vida para frente. E eu não quero que você aqui venha trabalhar comigo em sorveteria. Eu quero que seu futuro é diferente. E eu tinha feito o ginásio em Salvador, no Salesiano. Você tinha estudado lá. De 1951 a 55. Adriano Rios, no Liceu Orlando Salesiano Rios eram seus contemporâneos. Era eu, Adriano Rios, Armando Grassi. Que era um privilégio para poucas pessoas irem, nessa época, estudar em Salvador. Era, porque no meu caso, eu estudava no Salesiano, mas meu pai pagava toda a despesa. Compreendeu? Já Adriano, Armando e indenização era por conta do governo. O governo que pagava. Só que naquele tempo, eles levavam até mais vantagem do que nós, que os pais pagavam, entendeu? Porque lá o aprendiz, lá, que o governo pagava, eles tinham direito, saíam de lá com a profissão de tipógrafo, marceneiro, músico, tudo. E aí a gente só estudava, entendeu? Eu tenho 2 coisinhas mesmo para te interromper e ao mesmo tempo. Me diga uma coisa, Mêmio. Você hoje aconselharia que os jovens saíssem também? Ou seu pai, quando disse isso, primeiro isso, seu pai quando te aconselhou, não foi porque ele imaginava que ficando aqui você ia ser um boêmio, ia curtir muito o carnaval e não ia pensar em progredir, ia querer só herdar ali as coisas dele. E ele considerava que aquilo era muito pouco para o filho. Depois disso, você me responde na sequência se você aconselha os jovens a saírem também. Não, eu aconselho o jovem a sair dependendo do preparo deles. Porque naquela época, quando você chegava em São Paulo, para você ser... quando ia procurar emprego, ia fazer uma entrevista, a primeira coisa que se perguntava é se você sabia datilografia e ter uma boa caligrafia.
Eu, por exemplo, quando fui fazer o teste no banco, se fosse por datilografia, eu não passava, porque eu não manjava muito. Mas pela caligrafia, eles falaram, olha, vou lhe dar a oportunidade de 6 meses, porque gostamos muito da sua caligrafia. E assim foi. E hoje é a tecnologia, hoje o computador, entendeu? Você chegava em restaurante lá em São Paulo, que eu conhecia, no Terraço Itália, todo o controle de um estoque, compreenderam? Era feito manualmente. Hoje é tudo por computação. Entendeu? Quer dizer, o jovem precisa estar bem preparado. E antes não. Outra coisa, você chegava, você tem experiência. Eu fui na Galeria Paulista de Moda, onde Dodô, o irmão de Jaime Correia, trabalhava. Aí procurava emprego. Aí ele falou, Mêmio, você tem experiência já? Eu digo, não. Ele disse, é porque é difícil, eu tenho experiência e tudo. Mas eu vou ver o que é que eu posso fazer por você. Foi quando eu fui dar notícia para meu tio Delson, que trabalhava na Secretaria da Fazenda, e ele falou, não, você não precisa ir lá não, vá na agência do Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais, no Brás, e converse com o contador que você vai fazer um teste. Foi assim que começou. Então, Mêmio sai de Miguel Comum. Vicente sempre permaneceu? E Jair vem? Esse é um movimento, exatamente a ideia é dar esse movimento. Nós temos histórias parecidas que na fase de idosa, nesse momento, vocês convergem para estarem no mesmo local. Esse movimento acontece com muitos de nós. E o que eu provoquei, Mêmio, é porque ainda hoje muitos jovens fazem esse movimento. A questão que você responde muito bem aí é qual a razão que se sai. Né? Por que se sai? Se eu saio para estudar, se eu saio porque é uma oportunidade de emprego, mas para voltar, esse apelo que vocês demonstram de modo diferenciado, esse movimento de um que sempre ficou, de um que veio e de um que estava, saiu e que voltou. Isso é interessante. Agora eu queria que só você nos desse uma fala, ainda que curta, sobre essa questão, porque a gente vai falar do carnaval depois e a sua atuação. Também naquele tempo você já era um folião, já era um cara dado a... Olha, eu esqueci até de falar algo também, porque quando eu fui para São Paulo, por incrível que pareça, eu fiquei na casa de meu tio Dídimo, que era casado com Catarina, a irmã de Antônio Micursi. No outro dia, eu estive conversando com meu primo lá. A primeira coisa que eu falei para ele, eu digo, eu estou aqui, mas um dia eu ainda vou morar diretamente em Miguel Comum para sempre. Desde o outro dia que eu cheguei. Ou seja, você estava fora fisicamente, mas o seu coração, meu coração permaneceu. Eu não sei penso mesmo que isso é algo que a gente precisa plantar mais para nós calmonenses, para os jovens calmonenses. Essa coisa de que aqui é possível. De que a nossa terra é possível, que a gente precisa ser criativo, que a gente precisa descobrir alternativas, né? Por quê? Porque há possibilidade sim. Agora eu vou para o seu Vicente. A gente, de certa forma, já respondeu pelo senhor, o senhor pode explorar o fato de como chegaram seus pais. Mas desde o nascimento até hoje, o senhor nunca morou fora de Miguel Comum? De hipótese nenhuma, mas eu vou lhe responder com mais extensão. Mas como passou uma coisa aqui que é importante para todo o conjunto da fala, o Mêmio lá para as tantas, quando estava fazendo a apresentação familiar dele, falou de a esposa, a mãe dele, que fornecia um bolo que se tornou famoso aqui em Miguel Comum, um bolinho de leite do bar do seu Liga. E falou também da profissão do seu pai, que era o Salão Monarca, que deixou muitas tradições e lembranças. Confere, Mêmio? Salão Monarca, bem editado lá naquela casa dele da praça. Ele agora já falou que ele saiu daqui com essa paixão toda para Miguel Comum e foi ficar num ninho onde tudo recordava isso, que era a casa da minha irmã, que foi de Miguel Comum e casou-se com Dídimo Barreto, irmão de Dona Idália daqui de Miguel Comum, família tradicional do Hotel Barreto aqui, de Dona Preta, dessa linhagem toda aí. E lá, ele tudo que via relembrava Miguel Comum, que Dina tinha ido, minha irmã, logo depois que ele se foi. E lá ele circunstancialmente morou e deixou recordações imensas do que vem a ser a vida de um camonense fora da sua cidade.
Agora, em relação a essa pergunta, eu quero dizer para o seguinte, que eu fiquei aqui por uma coincidência, porque meus pais vieram, a propósito disso, até dói falar nisso, porque quando eu vejo todo esse movimento de guerra que na vaca não está acabando nunca, e se mentalizando que vem uma coisa tão extraordinária que acaba que os inventores dessa guerra eram os primeiros vítimas e não estão se apercebendo disso, então nos deixa, para mim, uma recordação macabra. Meus pais vieram de lá, num país de cultura milenar, fugindo da miséria que uma guerra causou na Itália e em grande parte da Europa. Os que venceram, os que perderam. Então, a vinda deles vieram primeiro para ficar onde ele tinha parentes da dinastia família, que o pai morou aqui, tinha terras no sul da Bahia, que cultivava café e se tornaram exportadores, etc. Eles vieram para vir nesse local onde havia abundância do Brasil, o sul, a exportação do cacau era um dos primeiros produtos exportáveis. E aí, eles ficaram por lá, mas não se adaptaram. Porque Miguel e Isabela tinham vindo com 14 anos, fugindo de um navio, só em alta mar descobriram que estava lá dentro, depois a gente vai contar isso outro dia. Então veio para aqui e chegou com uma estrela brilhante. Depois de alguns anos em Salvador, uns 18 para 20 anos, ele veio para Miguel Comum e aqui trabalhou nesta história linda de Miguel Comum, que tem nos seus primórdios as fases de mais dureza, as fases que se revelava a cultura, a fase que revelou isso, mas teve as fases também do comércio. Cidade que se respeita tem que ter consumidor. Para ter consumidor tem que ter habitante. Para ter habitante tem que ter que promove o trabalho, a exportação, isso. E ele exerceu isso em um tempo que foi marcante. E nós, sobrinhos dele, filhos de Fernandino e seu Humberto Micoso, chegaram aqui para o seio de uma família que era importante, rica, tradicional, bem evoluída já instalada no Brasil. Mas eles chegavam por um convite e ajuda, mas não assumir a família, porque isso não é próprio nem de quem chega e nem de quem recebe. Quem chega já traz e assume uma série de coisas. Quem chega também tem que promover a sua existência, que até a Bíblia nos fala que a sobrevivência com o seu trabalho. Então, minha mãe, de um país, ela tinha muitos parentes que fabricavam doces, veio também com essa cultura dos doces de lá. Só que a matéria-prima lá era uma coisa que era outra. Então, começou a fazer um doce, que lá a pronúncia italiana é torrondino. E aqui não tinha amêndoas, ela teve que fazer o doce com licuri e o outro que chama dele, não, que tem na grota, dois carocinhos. Licuri e o outro é babaçu. Fez o doce ficou duro demais. E em vez de ser saboreado, tinha que chupar o doce. Aí sabe o nome que botaram nesse doce, pai? Manganês. Qual o nome que mais era um certo? minério duro. Tu lembra disso mesmo? Manganês. Em alto. Isso deu os primeiros passos para nós vivermos, sobreviver e ajudar nossos pais a sobreviver com 5 filhos. Imagina agora, pai. Quantos anos tem isso? Era aqui, Miguel Carlos. Luiz ainda era de Fifó, rapaz. Então, eu vivi todas as tragédias de guerra sem ser lá do país da guerra. Mas toda As consequências da guerra, né? Então, rapaz, isso me dói que não fala-se em guerra. Então, mas lutando contra a guerra, tem aqueles que memorizam e agem para a prática da paz. E está ainda prevalecendo. Com todo sacrifício, está prevalecendo a vivência de paz. Principalmente nosso prazer aqui até uma distinção nisso. Isso. Mas está ameaçado. Esperamos que elas não cheguem aqui e que acabem onde está. Vamos passar para irmão Bora, Jair Jair. e teremos a sequência. Eu queria saber do senhor como foi chegar aqui, porque o senhor não era daqui, é da Ilha do Bispo, lá em João Pessoa, um paraibano, Isso. conterrâneo de outros paraibanos que chegaram aqui também por outros caminhos. Mas eu quero saber como é que o senhor chegou aqui. Em primeiro lugar, seu chapéu parece como o dos paraibanos, né? Que é do Exatamente. sertão da Paraíba. Genildo, eu cheguei aqui em Miguel Comum em 1961, no governo desse saudoso Miguel Carlos Isabela, que ele acabou de falar. Uma figura que eu tenho muito respeito e carinho, né, por ele que acolheu a gente. Bom, em 1961, chega eu aqui com a estação de rádio, mandado pelo governador
naquela época, Juraci Magalhães. Eu vim para aqui para fazer um trabalho político, né? Porque, na realidade, a política estava escondida por trás disso. Vem uma estação de rádio para auxiliar a polícia, auxiliar, naquela época, a coletoria, né? E a Secretaria de Educação. Só que por trás disso estava a política. Naquela época, uma política atrasada, os pobres dos soldados eram transferidos de uma hora para outra, chegava com fuzil, às vezes o fuzil ele nem tirava do ombro, já estava escalado para ir para outro lugar. Um tempo horrível, né? Que a política era um negócio sério. Bom, eu cheguei para aqui justamente com essa missão de manter essa comunicação com 3 órgãos de Salvador. Primeiro, o Palácio da Aclamação. Aclamação, que era a residência do governador na época. No Palácio Rio Branco, ele despachava, e no Palácio Rio Branco, ele morava. E as estações eram instaladas num lugar chamado Passeio Público, até hoje ainda tem lá. E eu vim com essa missão de fazer essa comunicação. Só, repito, por trás disso estava a política. É porque, na prática, o que é que acontece? Todos os processos, mesmo esses processos que, como no seu caso, são processos políticos. O uso que se fazia, se faz dele, cada dia a legislação muda, se altera muito. Agora, me diga uma coisa, o senhor era um jovem de 20 e poucos anos. Exato. E sua família? Minha família de origem, Isso ficou em João Pessoa. Bom, para poder explicar um pouquinho de como eu saí de João Pessoa. Eu fui soldado do Exército. Eu quero ressaltar isso, o senhor vai poder falar, para ver como os jovens, a coragem de um jovem de 23 anos, mais ou menos, 23, 24 anos talvez, né? Sai de casa, possivelmente, eu não conheço essa parte da sua história, mas é um jovem desbravador que naquele tempo, com a maturidade, e é preciso que os jovens hoje ouçam essas histórias de vocês, porque se a gente quer pintar alguma aldeia no mundo, tem que começar pintando a nossa, mostrando para o mundo a história de vida de vocês, e vendo um jovem de 23 anos sair de outro estado, naquela época a comunicação era um negócio completamente difícil, transporte era muito difícil e a própria sobrevivência era difícil. E o que eu quero, quando eu faço essa pergunta, é porque eu já senti que a gente pode conduzir pelo sentimento, sim, aqui as nossas raízes. E aí o senhor fala que vem trabalhar na Bahia, em Salvador, e deixa possivelmente uma família lá, exatamente, a família de origem. O senhor constitui outra aqui depois, a sua família, exatamente, a partir de esposa, filhos. Mas é importante saber da sua origem, como o seu Vicente falou, da origem italiana dele, como o Meme já falou, já citou aí os pais dele. Então o senhor prossegue contando essa sua história aí. Gessé quer participar aqui. Só quero que o senhor faça um link na resposta que eu vou fazer, vai dar para Renilton, que o senhor disse que veio para a estação de rádio. Foi. Agora, era uma estação de rádio como é a Rádio Canabrava ou era uma estação de rádio de comunicação, de... Não era uma rádio difusão, né? E sim uma rádio telégrafo. É até bom isso que você coloca, porque os mais jovens precisam entender. Eu pensei, mas só pensei, não falei. É importante saber que telegrama, telégrafo, antes do telegrama, o telégrafo, toda essa comunicação oficial, que o senhor disse da coletoria, que era o órgão de arrecadação pública, a Secretaria da Educação, tudo isso era feito através, eu acho que é o que a gente chamava de rádio amador, né? Algo mais ou menos. No caso dele, telégrafo, que depois vai evoluindo. Quem estuda comunicação sabe isso melhor que eu, mas quem não estuda vai imaginar. O senhor era o técnico responsável por mandar e receber mensagens que eram lentas e demoradas. Era o WhatsApp. O nosso é instantâneo. Você lembrou bem. É o WhatsApp daquela época. Agora é incrível isso, sabe por quê?
Porque a vida girava sem essa agonia e sem essa pressa que as comunicações hoje trazem da mesma forma. Nossa mente, nosso corpo está tão acelerado quanto a comunicação. Pois fale dessa sua família lá, que para a gente é importante. Eu sou de origem de português, né? Que meu avô era português, chegou aqui em João Pessoa, jovenzinho, e africana. Minha mulher do meu pai, de meu avô, era africana, né? Pessoa. Eu sou de origem desse duas nacionalidades. Isso, né? Africano. E porque português. Quando o senhor falou português primeiro, eu ia perguntar. Essa herança forte, negra, bela, tem que ter esse sangue africano aí. Pois bem, aí entrou minha mãe de origem índio, né? De indígena. A minha mãe, né? Casou com meu pai, me saiu eu e meus irmãos, estou aqui. Bom, para eu sair de João Pessoa, eu achava importante eu trabalhar numa área de maior evolução, né? E o Exército era um deles. Então, eu fiz o curso de cabo do Exército, comunicação, tem um nomezinho que eu não me lembro bem, e na minha terra não tinha vaga para eu ser promovido. Aí eu fiz, orientado pelos amigos, colegas lá, ao Ministério, naquela época chamava Ministério da Guerra, né? E aí ele me deram a oportunidade de vir para Bahia, né? Para ir para o quarto, na época era o 6º Exército, aqui na 4º Exército e 6ª, não sei... Batalhão. É um negócio assim. Desses aí. 6ª Região. 6ª Região. 4º Exército e 6ª Região na Bahia, Sergipe. E eu fiquei aqui na Bahia, de princípio no quartel-general, depois companhia de guarda, e fiquei aí até vir aqui para Miguel Comum. Muito interessante. Eu queria já porque a gente vai fazer o retorno da... Quando o senhor chega aqui, 1961, é isso? Como era Miguel Comum? Como era uma cidade como essa? Hoje, se nós olharmos para as cidades da região e formos fazer uma comparação, em termos de visual, na sede em especial, nós temos assim uma cidade bem evoluída, asfalto nas ruas principais e tal. Não é isso? Aí veja só, mas como era Miguel Comum no seu tempo, não apenas o aspecto físico, não só o visual, mas como era a cidade, como funcionava, como era a vida, como era viver em Miguel Comum? O senhor chegou aqui assim, e como era viver? Quem eram as pessoas daqui? Bom, a cidade, eu encontrei uma cidade pacata, né? A feira era no centro ali na Lauro de Freitas. Lauro de Freitas, né? Um povo muito acolhedor, né? E o que se desenvolvia aqui era o comércio. Isso. Zé Severo tinha um comércio, até o comércio era mais, assim, eu não diria forte, porque a circulação de moeda talvez hoje seja, mas era mais vibrante. Mais vibrante, né? Porque tinha seu Miguel Isabela que exportava fumo, né? Tinha 3 caminhões. Imagine isso, me perdoe. Eu aprendi muito com o seu Vicente, aí a gente interrompe fora de hora. Mas ele fala bem, eu não. Agora imagine, pense aí, uma cidade como a nossa, nos anos 60, que exportava até para o exterior. Exatamente. Vários produtos. Aí o senhor já ouviu falar que se diz assim, que Miguel Comum é a terra do já teve? Os jacobinenses diziam muito isso, seu Vicente não gosta disso, não. Mas pense aí. Eu não acho do já teve. Ela teve um comércio mais prolongado, maior, né? Mas ela hoje tem, né? Ela hoje tem os seus produtos e... Tem uma rádio, mais de uma. E os seus filhos, né? O senhor já foi no cinema em Miguel Comum?
Ih, rapaz, aí do caso do cinema é interessante. Aí. Já foi cinema? Namorou no cinema? Exatamente. Uma vez que o senhor chega aqui, mas o senhor chega trazendo algo inovador, então, na cidade, não é isso? Exato. E aí, como é essa recepção dessa chegada de um rádio que coloca Miguel Camões agora já em uma rota de comunicação maior, né? Muito bem, você fez uma pergunta excelente. E aí? Excelente. Ô, irmão, me perdoe. Depois eu quero ouvir a história do cinema, viu? Do cinema. Do cinema, Sou tá da bom, risada irônica. Não esquecer do cinema. Rapaz, quando essa rádio telegrafista chegou para aqui, foi instalada de primeira na Praça Redonda. Na Praça Redonda. Ali tinha um posto de pericultura, onde distribuía leite. E Amélio e Adilermino doou a prefeitura e o Estado para instalar essa estação de rádio lá. Só que quando eu comecei a trabalhar, eu fiquei olhando tanta gente arrodeando, né? Tanta gente, um queria entrar de um lado, outro ficar na janela, outro saía olhando, né, para ver o que era. Aí depois eu vim ver, ele estava procurando o fio. Por quê? Tinha o correio, né, que Zé Raimundo, na época que eu cheguei, que era por fio, né? E a estação da Leste, né? Que era a comunicação era feita, o telégrafo, né? Isso. Via fios. Exato, via fio. E ele não via fio nenhum. Né? Então, era uma antena, existia uma antena? Uma antena, uma antena em cima. Essa antena, eu ouvi falar que existia a antena de Irmão Jair. Era essa antena? Continuou isso aí até hoje, né? Que alguém já conhece como antena de Irmão Jair. E isso, a antena de Irmão Jair tem a ver com a antena do DCC, também. Divulgadora Cultural Cristã. Também. É a voz da cidade. Pois bem, então, aconteceu várias coisas que deu uma credibilidade a esse sistema, né? Além de estar dando credibilidade ao Estado e os políticos que serviam dela, né? Eu não estou nem aí, eu não sei de nada. Mas por trás disso eles se serviam, né? Inclusive a Revolução, um bocado de coisa aí. Bom, a pessoa que olhava, ficava olhando, disse, como é que o senhor está ouvindo? Eu digo, gente, eu estou ouvindo está vendo eu com esse negócio no ouvido? Ali tem umas pancadinhas e eu estou escrevendo. Aí como é? Aí tive que ensinar algumas pessoas, né? Era pela pancadinha que o senhor identificava a letra? Exatamente. Chama-se Código Morse. O Código Morse. Era por aí. Então, eles queriam explicar, até que aí Isso tem um significado científico maravilhoso. Nas guerras, isso se usou, né? Muito. Eu hoje, para não sair que ele quer saber do cinema... Mas eu vou voltar ao cinema daqui a pouco. Tá bom, então pode ficar tranquilo. Vamos na linha da comunicação. Pois bem, então... certas pessoas que queriam, né, que explicasse. Então a gente começou, entre amigos, a escolinha, né? Entre ele está o doutor, muito meu amigo hoje, e foi sempre no início, né? Jovenzinho, né? O Demar. Doutor Demar, foi buscar longe, viu? E o Demário? E o Demário Santos Rios. Doutor porque é advogado agora, né? Advogado, eu conheci antes de ser doutor. Eu também. Hoje é fazendeiro. E até eu falo dele... Ao vivo acontece isso, pelo menos gravando. Eu falo com ele, seu telegrafista. Telegrafista porque é o telégrafo, né? E ele vinha lá do telégrafo. Aí ele faz, seu rádio comigo, porque era do rádio. Bom, isso foi uma coqueluche, né? Na época, eu era bem... Seu rádio, seu telegrafista, era o código que vocês usavam para identificar um ao outro. Um ao outro. Eu e outros. Eu acho isso muito rico pelo seguinte, porque eu já sou da época em que nós tínhamos a cabine da Telebahia aqui. Então, o que acontecia? As moças da Telebahia se comunicavam via Feira de Santana para pedir uma ligação nacional, descagem direta à distância, o DDD ou DDI, descagem direta internacional. E elas pediam a ligação à Feira de Santana e diziam assim, alô, Feira.
e ela dizia alô Miguel, que era o código de Miguel Calmon. E lá alguém respondia alô Feira. E eu ficava impressionado, fiquei durante muitos anos curioso de saber quem era esse Miguel que ela falava a vida toda. E aí um dia ela me confessou que, na verdade, também já na telefonia era o código. Miguel, ela estava dizendo, alô, estou falando de Miguel Calmon. E lá respondiam, alô, estou falando de Feira de Santana. Então, a sua chegada é importante. Essa intervenção de Gessé é riquíssima para ver os primórdios da comunicação, essa comunicação que é berço da tecnologia que a gente tem hoje, que chega na internet e tantas outras tecnologias. Mas o senhor volta daqui a pouco. Eu quero que seu Vicente diga de uma outra tecnologia, que eram os jornais impressos. Seu Vicente tem autoridade para falar disso. Nós estamos aí vivendo uma fase de escassez, de sumiço aparente. Por quê? Porque países como a Suécia estão resgatando os livros impressos, por entender que a inteligência está ficando diluída à medida que a gente usa mais celulares e computadores e menos livros. E o senhor é de um tempo, me parece que o senhor vendeu o jornal em Miguel Calmon. Eu queria eu gostaria, mas eu gostaria que o senhor falasse disso para que os nossos jovens ouvissem, que o senhor não apenas vendia jornais. O que é que o senhor fazia mais com esses jornais? Bom, como Jair se esqueceu de falar de uma coisa importante na vida desse cidadão, que vindo do Nordeste se notabilizou por alguns preceitos da sua personalidade, a primeira, a prudência, a paciência. Mas o que ele tem de bom que não foi falado, que ele chegou aqui moderninho, muito atraente, um operador de radiotelegrafia, só tem isso na leste brasileira, depois que instalaram aqui para falar que o trem ia chegar aí. Ele se tornou uma pessoa importante na comunicação. Porque, paralelamente a isso, quando tinha um problema grave de doença, a prefeitura usava para falar com a Secretaria de Saúde para providenciar a saída desse doente, o medicar, alguma coisa aí. Mas ele encontrou, ele mesmo falou, eu falo sempre nisso, o acolhimento do nosso povo é a coisa mais bonita que tem na vivência cultural da nossa gente. Então, ele foi acolhido por seu Arlindo e Dona Rosa, uma família de um procedimento cristão e profissional para São José de Carpintaria. Acolheu o seu Jair, que veio se casar com Dona Magda. Dessa parte, ele não falou de outra coisa importante. Ele, quando entrou em rádio, ele já vinha cabendo na cabeça aqui como transmitir o sinal de televisão que a turma ficava em tanquinho de feira. Essa história, exatamente, essa história, eu espero que a gente fale dela, porque eu tenho uma parceria com um amigo dele que trabalhou com ele, Zé Patrício, e a gente vai fazer menção disso. Eu sei, a sua intenção é fazer a justiça e a honraria ao homem desse. Ele aí se tornar técnico em rádio. E você não chegou aqui profissional em rádio. Aí você botou oficina de rádio. E desbravou serras em Miguel Calmon para encontrar o lugar ideal para colocar essas antenas de televisão. Miguel Calmon contar esse negócio disso. Pois bem, aí depois no tempo ele vai esclarecer isso. Mas Jair entrou na família tão cristã, que eu não sei, ele deve ter chegado com a base cristã, mas ele se tornou um membro da paróquia de Miguel Calmon, rapaz. Que até hoje ainda está exercendo. Essa contribuição é importante. Então, a espiritual, a familiar e a profissional. Então, cara, vocês convidaram certinho. Quero até parabenizar o Mário por essa ideia que você teve. Quero lhe parabenizar e passar para o nosso ouvinte que está aqui, Miguel Calmon, sabendo, talvez, que nós estamos chegando em qualquer parte do mundo via internet e televisão. E ninguém nunca pensou isso de rádio comunitária, então nós temos que comemorar junto. Mas a palavra é do nosso coordenador. Eu gostaria que o senhor falasse do jornal, porque eu já tive a oportunidade de ouvi-lo, é o seu. E o senhor falando sobre agora, não apenas que o senhor era jornaleiro, mas a sua formação intelectual cresceu a partir disso. Eu queria que o senhor falasse. Isso é sempre qual a importância de ler? Quando eu tenho a oportunidade para falar para os jovens que, como eu, passei, e eles passam hoje só em outra dimensão, em outra visão de dificuldades, mas a mesma carência de algo para prosperar e ser feliz, que é o que todo mundo deseja. Então, se nós tínhamos que ajudar nossos parentes, nossas famílias, nossos pais, ele tinha um emprego aqui, trabalhava no depósito de Miguel, e minha mãe foi viver de fazer doce. E disso nasceu o Antônio vendendo doces o dia todo
E Vicente esperando o trem chegar e vender à tarde, que é o jornal centenário do nosso, famoso no Nordeste, e até hoje existe na Bahia. E chama à tarde porque o nome original, ele chegava aqui exatamente, a distribuição dele era feita à tarde, porque os jornais não circulavam com a rapidez, o transporte não era como é hoje. Poxa, chegar no outro dia, e eu esperando até meia-noite, 11 horas da noite, minha mãe comigo, criança, para esperar o jornal chegar, para pegar naquele vagão que trazia as malas de correio, e etc, etc. E ficar também. Chegava aqui o Cruzeiro, Manchete. Bom, aí depois, vendendo jornais, eu vi a carência de algo que fosse comunicação, porque chegava aqui promotor, professores, a classe intelectualizada e profissionalizada. Tinha que vir que não era daqui. Nós estávamos ainda nascendo, não tinha colégio aqui. Esse povo estava ávido para ler. Porque rádio foram poucos que chegaram aqui, ele sabe disso. Então a leitura era primordial para a pessoa se instruir, saber onde está, para onde ia e que destino ia alcançar. Então, eu também memorizei que isso era um negócio bom. Comecei a arranjar para distribuir a Noite Ilustrada, a Manchete, as seleções, jogo de restos, parece que era importado, de maior circulação nacional. E eu peguei o vício de ler com isso, meu irmão. Você vê como as coisas acontecem. Nós não tínhamos tempo de ir para a escola. Nós tínhamos tempo de ficar esperando o trem chegar para vender, para procurar o cliente. E eu fiquei, mas hoje tenho o vício de ler. Porque sem o que não se conhece, não se ama aquilo que não conhece. Não se prepara para desenvolver um talento, uma inclinação, quando ele não conhece o assunto. Então, a leitura é necessária, como todos nós sabemos. Então, eu vendendo jornais e revistas, enveredei no caminho das pessoas mais nobres, mais representativas, melhores, de novas condições que não era a nossa aqui, né? E então eu vendendo doce, entrando na popularidade do sabor, de comer o doce, vendia doce de Dona Alcina. Com o Antônio vendendo doce, Dona Alcina formou, foi 3 pessoas de nível universitário, gente, mais outras coisas que ela tinha. Mas doce era primordial, ela sempre falava isso. Então os dois trabalhamos nisso, sobrinho de Miguel Isabela, um talento comercial aqui no sertão, um intermediário de importador que ele importava os produtos fabricados, já industrializados no Brasil, mas distribuído para o sertão. E o porto ferroviário mais próximo de Burtiapé era Miguel Calmon, onde se tornou Jacobina o porto ferroviário de mais menos distância do sertão, era aqui. Então, pô, vinha trazer mercadoria e levar. Então, tornou um entreposto, isso aí marca a época e divisor de tempo. Mas é justamente que eu ia perguntar, irmão Jair vem com a comunicação, que consegue se comunicar com a capital, não é isso? E aí o senhor começa a vender jornal, né? Então nós já temos duas formas de comunicação e uma forma de informação que era o jornal, né? E aí, nessa época, como era a questão do rádio, agora do rádio transmissor mesmo, rádio que tinha programação nacional e aquela tudo. E nessa parada que entra o trem faz que papel, né, nessa jornada de comunicação que estão se falando, de revista, de jornal e do próprio rádio mesmo? Como seria isso? Como é? Eu queria pedir a Mêmio que respondesse isso, porque eu tenho notícia de que o primeiro rádio transmissor que chegou em Miguel Calmon foi o rádio de seu pai. Primeiro o nome mesmo de seu pai, como ele era conhecido e se é real essa história do rádio. Não, o nome de meu pai era Cirilo Danta dos Reis. Entendeu? Era uma criatura de ideias modernas que até hoje eu não entendo. Como é que meu pai tinha aquelas ideias, mas eram coisas que se concretizaram. Um homem à frente do seu tempo. Ele via que o progresso podia chegar aqui, que ele podia trazer esse progresso. Gente, de tudo você vê. Naquela época, meu pai começou com um engenhozinho de moer cana, com um barzinho lá na praça. Então ele fazia aqueles picolé de cacheta, sabe? Sei. Uma geladeira pequena, querosene, compreendeu? E tinha um cofrezinho lá, em cima do cofre ficava o rádio. Quando o primeiro rádio foi realmente dele? Então no comércio, porque o seu Miguel Isabela tinha rádio também, seu Francisco Vieira tinha, daqueles rádios grandes, mas no comércio foi ele.
Depois a primeira geladeira querosene. A primeira agência de bicicleta de Miguel Comum, 4 bicicletas inglesas, Philips e Harling. Entendeu? Para vender aqui, Miguel Não, Comum. alugar. Para alugar. alugar. Viu? Agência de bicicleta. Era. A coisa Depois, interessante. os 4 sinuques, 3 sinuques e um bilhar. Mêmio, a pergunta de Jessé faz sentido, essa contribuição é muito rica. Saber que nos anos 40 e 50, isso aí deve ser Nos anos 50, anos 50, exatamente. Esse material chegava aqui via trem, o escoamento, Até hoje porque as estradas naquele tempo quase que não existiam. Até hoje eu fico imaginando, ele vendia, sabe desses doces de enfeite, de bolo, aqueles enfeites? Ele trazia de Salvador, que vinha do Rio para Salvador e de Salvador para cá. Ele recebia, ele tinha uma espécie de uma cristaleira, um bar, onde tinha tudo isso. Entendeu? Meu caso, por exemplo, no bar ele tinha 3 sinuques e um bilhar profissionais. Profissionais. Ô, Mêmio, mas o senhor disse o seguinte, que o primeiro rádio comercial No comércio. no comércio era do seu pai. Eu quero fazer insistir nisso aí, porque é o seguinte, minha mãe contava que o primeiro rádio que ela teve acesso quando ela morava na Faísca era de seu Davino. E minha avó disse que andava vários quilômetros à noite para assistir a Voz da Profecia, porque a avó era evangélica e tinha o programa Voz da Profecia. Sendo o primeiro rádio no comércio, era ligado, ficava ligado, e como era que as pessoas... Olha, era ligado toda noite, na hora do Repórter, na hora a Voz do Brasil, aí já tinha os fregueses, seu Domingo Guimarães, entendeu? Era um deles, que ia para lá para Epaminondas, compreendeu? E Pedro Sujo, que era um getulista doente, ficava na porta, encostado, só ouvindo as coisas. Aí acabava, ele se mandava, entendeu? Porque ele gostava de política, Pedro Sujo. Então, toda noite, na hora, era ligado o rádio, já tinha ali seu Domingo, seu comecinho, do que era o comecinho da Alfaiate. Então, o bar do seu pai... A Voz do Brasil. A Voz do Brasil. O bar de seu Liga era exatamente esse ponto de convergência, de encontro de discussões, inclusive políticas. Já que o senhor falou aí de Pedro Sujo, é importante que a gente diga Pedro Sujo, que hoje, para a questão politicamente correta, seria uma conotação extremamente negativa. Mas Pedro Sujo é uma personagem da nossa realidade, da nossa história. E é preciso resgatar essa personalidade como caixeiro viajante, como homem de confiança para os grandes comerciantes da cidade. E numerário, rapaz. Exatamente, ele transportava dinheiro. Mas o que eu queria mesmo falar aí, essa homenagem a Pedro Sujo agora, não apenas na velhice, quando Pedro Sujo se torna um personagem do folclore, da cultura popular, em que as pessoas de alguma forma se aproveitavam dele já estar no momento de debilidade e tal, e fazia graça, né? Mas eu quero destacar o homem culto que era Pedro Sujo. Porque quando você disse que ele ia ouvir, ele era getulista, é importante. Getúlio sai do cenário político brasileiro no início dos anos de 1950. Então, até ali, nos anos de 1950, Pedro Sujo, eu tive o privilégio de ler o acesso ao jornal O Calça Curta, dos anos 80, aqui em Miguel Calmon, em que Pedro Sujo fala disso que você está falando. Ele era getulista. Exatamente. Inclusive, ele é questionado na entrevista por conta dessa relação com Getúlio e a paquera que Getúlio tinha com o fascismo, o nazismo alemão. Então, se o pessoal perguntava se ele era nazista e tal, e ele foge. Naquele tempo ali, até pela pouca informação que chega, e aí o telégrafo, o jornal eram as nossas fontes, e o rádio era o que a gente tinha. Um homem instruído no rádio naquele tempo era um homem de muita leitura. Então é importante que a gente traga esses personagens, que você traga seu pai como uma figura
de destaque no comércio, um homem à frente do seu tempo, inovador, bicicletas inglesas para se alugar, para fazer passeio em Miguel Comum. Os nossos jovens não têm noção de que aqui se alugava bicicleta para as pessoas fazerem passeios diários, né? Então, olha só como isso não se concebe pensar Miguel Comum dos anos de 1950, de 1960, nessa leveza de ler jornais, já que nós temos uma geração que hoje pouco lê e lê muito menos jornais. Mas outra coisa também, que eu falei de Pedro Sujo, mas ele, na hora que acabava de ouvir tudo aquilo lá, quantas vezes eu via ele discordando do seu comecinho, falava uma coisa, ele era um discutia, homem estudado, talvez, entendeu? Um homem de informação, Paulo Gonçalves. Agora falar Pedro Sujo, porque ele dava. Ou seja, eles dialogavam. E aí onde eu queria chegar agora, já vai ser leve, a gente não vai para o partidarismo em si, mas eu queria chamar a atenção. Nessa época você tinha UDN e PSD como os dois grupos mais fortes. Agora eu queria, o senhor chega um pouco depois dos anos, já nos anos 60, mas eu queria saber disso aí de vocês. A divisão era clara, udenistas eram udenistas e PCDistas eram PCDistas? Era. A UDN e o PSD era. Por exemplo, meu pai nunca foi político. Na hora que chegava na política, compreendeu? Ele podia botar de um partido e de outro, botar o que fosse lá no bar dele. Botar o que você diz é porque as pessoas propaganda, pregavam aqueles cartazes com a foto do candidato, isso era muito forte. E não tinha nada adesivo naquele tempo, né? Ele era tão se colava mesmo. Ele era tão precavido. Tem uma vez que não me lembro que me perguntou eu chamava seu Liga. Era seu Liga, seu Monarca, né? Por causa do salão aí Monarca. Eu disse, pô, senhor Cirilo, por que é que chama o senhor de seu Monarca? Ele disse, meu nome é Cirilo Dantas dos Reis. Onde há reinado a monarquia. Então, tudo dele era moderno, cara. Tudo. Um homem à frente do Você tempo. vê as coisas como são. Depois de quantos anos ele era sócio da Brunswick, era freguês da fábrica de sinuca Brunswick. A Brunswick deu de presente para ele uma viagem para Salvador, Rio e São Paulo naquela época. Eu nunca vi trazer tanto postal de cantores de rádio que ele entrava nas emissoras lá e pegava autógrafo. Porque a força também do rádio nessa época, inclusive com a rainha do rádio, né? Os grandes cantores eram os cantores que se exibiam no Emília Borba, Ângela Maria, as grandes cantoras do rádio. Calbi Peixoto, Nelson Gonçalves, Orlando Dias, Orlando Silva, tudo. Calbi Peixoto fez história nessa questão da musicalidade. É preciso que a gente resgate isso, por quê? Porque muitas vezes há um desprezo pela cultura que sedimentou, que deu a base a exatamente o que a gente tem hoje. Para a gente estar aqui hoje fazendo um trabalho desse, né, e trazendo vocês, é para que os jovens, os nossos jovens, os mais jovens, e não apenas eles, mas que a população de modo geral, as pessoas que tenham acesso a um trabalho desse, entenda que para a tecnologia ser o que ela é hoje, passa obrigatoriamente pelo telégrafo, passa pelo jornal. E para a gente ter os eletrodomésticos que a gente tem hoje, passa pela geladeira movida ao que você disse? Querosene. A querosene. E outra coisa, meu pai, depois que ele voltou desse passeio lá, aí eu comecei a notar uma coisa, o conhecimento que ele teve lá fora durante esse tempo que ficou passeando por lá, visitando tanta coisa por lá. Quando ele chegou, ele teve essa conversa comigo. Porque é o meu futuro lá. E não ficar aqui tocando o bar pé para frente, principalmente tinha jogo. Compreendeu? Eu jogava muito bem sinuque. Aí começaram eu jogar e apostavam em mim. Aí ele notou aquilo e deu autorização para o empregado, né? Para Dilderó. Não deixe mesmo eu pegar nenhum taco quando eu for almoçar. Que já é um vício que ia pegar, entendeu? Outra coisa, ele viu tudo lá fora, como é que foi. Foi uma coisa de Deus, está no comando de tudo, porque na hora que eu mais precisei, minha família mais precisou de mim, minha mãe, 3 irmãs e irmão,
e com doente. Minha mãe tinha problema de tuberculose, que não era tratado aqui. Uma irmã minha também tinha problema de tuberculose. E eu, trabalhando no banco, foi a graça a tudo isso que eu levei minha família toda para lá, sem tomar um dinheiro, um tostão emprestado a ninguém, porque eu trabalhava no banco. Lá morei sempre em bairro vizinho ao centro da cidade, porque eu via garotas que trabalhavam naquelas ruas lá, no Brás, Silvaterni, fábrica de roupa, para pegar um ônibus, 7 horas, no Parque São Pedro II, para ir lá para Vila Formosa, aquelas vilas distantes, chegar a 10. Compreendeu? Eu sei que minha mãe não ia aguentar isso, então me esforcei para ela sempre morar um quilômetro distante do centro da cidade. Então você vê as vantagens das coisas, né? A partir dessa composição, quero fazer uma pergunta para os três. E Renilton ajeita aí, intermedia, até porque também você está muito calado. Você sabe muita coisa também dessa coisa, de tudo que está sendo contado. Se a história, pelo menos o que está centrado aqui é a comunicação, né? Tudo isso, vocês formam, então, a gente está diante da formação cultural, intelectual e comunicativa de Miguel Comum. Tanto da parte de Meme, como o pai adquiriu o rádio, Vicente, que vendia e consumia jornal, irmão Jair, que trabalhava. Aí, a partir, então, como é que vocês veem, juntando tudo isso aí? Ou não, posso perguntar até para você. A partir, então, dessa composição, do que você já leu, já estudou, como é que se compõe, então, como é que se começa a se formar intelectualmente a comunidade cauanense? De Miguel Comum. Pronto, é uma provocação boa. Mas vejam só, tudo isso aí que nós vamos ter marcos que vão se somar a isso. Isso que vocês falam de jornal, que fala do telégrafo, que fala desses aparelhos de rádio que chegam, é a base. Mas eu penso que, em termos de intelectualidade, o grande marco, primeiro, nós vamos ter uma escola pública, a primeira escola pública, que é a Escola Gustavo de Andrade, se não me falha a memória e pesquisa, vem de 1928, né? O prédio amarelo, que está aí, foi demolido em finais dos anos de 1970, mais precisamente, se não falha a memória de um amigo meu, Zé Patrício, em 1977. Eu chego em Miguel Comum, criança, em 1979, e já não tem o prédio amarelo. Nós estudamos no Gustavo de Andrade em salas cedidas pelo Colégio Municipal, então Colégio Municipal, e depois é construído na gestão de Amélio ou de Ronan, não lembro, o outro prédio novo, lá de Amélio. Isso, do Gustavo de Andrade. Então, essa base intelectual, ela se dá, de fato, nessa escolarização, que não é acesso para todo mundo. Que o ápice disso é no governo iniciado em Adolfo Liberato e concluído no governo de Miguel Isabella, que é o antigo Ginásio Municipal Nossa Senhora da Conceição, que depois se torna, com as mudanças de legislação, o Colégio Municipal Nossa Senhora da Conceição, e depois, com a estadualização, já nos anos 2000 do século 21, que é ali 2004, 2005, e que estadualiza, ele se torna Colégio Estadual Nossa Senhora da Conceição. Então, eu penso que essa formação da intelectualidade, né, na questão formal em si. Por quê? Porque você traz contribuições do povo de Miguel Comum, algumas delas, inclusive, desprezadas. Nós temos pouca coisa escrita sobre os índios paiaiás. Tem municípios da Bahia que os paiaiás habitaram que eles dão uma valorizada muito maior. Nós temos pouca coisa. Nós ainda temos pouca coisa escrita sobre escravos que trabalharam aqui. Escravos não, africanos escravizados, que trabalharam muito aqui e pouca coisa se tem escrita. A contribuição, inclusive, de Gessé, em 2 episódios que eu conheço, sobre a Feira Livre, traz uma riqueza muito grande sobre o comércio de Miguel Comum a partir da feira, e a feira não só como espaço de comercialização, mas como espaço de ferver cultura.
A feira ainda hoje é o espaço de encontros e desencontros. Nos próximos momentos que a gente se encontrar, a gente vai falar, por exemplo, da feira como um espaço de divisão social. Ou seja, a partir as mulheres da vida, as mulheres damas, as mulheres da Rua da Palha só podiam frequentar a feira de Miguel Calmon quando as senhoras de família deixavam. Tinha hora certa. Imagine que isso para aquele tempo é aceitável, mas hoje é de uma falta de humanidade cruel. Não, e outra coisa. Porque, inclusive, assim, por fazer justiça, os homens de família, com todo respeito a eles, alguns eram os frequentadores do Baixo Meretrício, né, mesmo? Muitos. Não vamos dizer nome, pelo amor de Deus. Não, eu acho que não vou falar, mas eu conheci muitos. Mas sobre essa questão da feira, que é uma coisa que me chama muita atenção, esse fato das mulheres casadas. Não lhe interrompendo, e outra coisa, geralmente, quando tivesse numa casa de negócio, numa loja, compreendeu? Uma madame fazendo compra, a mulher da Rua da Palha não entrava naquela hora lá. Mas deixa eu perguntar. Triste isso, né? Deixa eu perguntar uma coisa, não sei se Renilton já ouviu falar sobre isso, mas eu conversando com uma pessoa sobre esse fato, ela diz o seguinte: porém, no carnaval, essas mulheres da Rua da Palha se fantasiavam e entravam em todas as casas mascaradas. Então, alegoria, e aí? Enquanto historiador, você... Não, mas no carnaval elas tinham o bloco delas. Mesmo, essa coisa do carnaval é interessante, porque o carnaval aqui, Miguel Calmon, inclusive, ele é transgressor. Alguns blocos de mascaradas foram criados justamente para esconder, inclusive, aí não só prostitutas, sim, mas mulheres de família que o marido não permitia que ela saísse num bloco, ela saía mascarada e ninguém via. Mas no meu tempo, por exemplo, tinha o Iara e o Carrapicho. Que, né? Tem uma divisão política também, né? Os clubes. O DN era. Então, o resultado. Tinha o Madureira, compreendeu? Que era da família Sinobilino. De Secunda Rosa. E tinha os Vassourinhas, que o presidente era Antônio Zuína, compreendeu? Tinha só quem se destacava era o Carrapicho e o Iara para sair na rua. Porque era uma briga, mais ricos, né? Era uma briga, mas não era briga de palavras, era uma briga de vaidade, de quem fazia melhor, né? Qual a melhor festa? As melhores fantasias, as melhores apresentações. Não, e outra coisa, o melhor se era Nego Arlindo, se era Pompeu. Você era Iara ou Carrapicho mesmo? Não, eles diziam que era do Iara, porque uma vez... Você não quer se comprometer, rapaz. Eu ia no Carrapicho, que eu tinha muita amizade com o Silvio e Isabela. Mas quem era de um não podia ir era no uma outro. Confusão. Homem não, eles evitavam. Mas um dia eu ia entrando no Iara, aí chegaram na porta, você não pode entrar aqui. Você é um moleque, por que não pode estar aqui? Porque você é do Carrapicho. Ou mesmo esclarecendo para os mais jovens, era o seguinte, eles chamavam de jazz, né? Jazz Iara. Era que era um termo importado. Porque Iara é uma divindade das águas, né? E isso era mais ou menos uma espécie de clube, cada um tinha o seu clube que se transformava num bloco, era uma agremiação, um grupo carnavalesco que era ligado a um partido político, um de um lado, os de outro do UDN e PSD. Então a grande disputa era para ver quem fazia mais bonito, porque isso era uma prévia, inclusive, da eleição. Agora, sabe como era a disputa? Chegava às 5 horas, tinham itinerários diferentes, viu? Era combinado, né? Hoje não existe mais isso mesmo, nem em questão política. Quando tem campanha política, todo mundo passa pelo mesmo lugar. Exatamente. Agora você isso é uma ironia, porque na prática, até hoje, a gente vê reproduzido isso. Fale mesmo. E veja só, numa cidade que você conhecia em meia hora, porque era da padaria de Carlão para o posto de Zé Roberto, onde é. Dali para o Paulo Américo e para a Praça da Feira, onde tem esse prédio verde. O resto... Para a gente não isolar seu Vicente e irmão Jair agora, porque rendeu aí com você e foi maravilhoso. Mas eu queria ver, só lembrar, e vocês podem fazer os comentários. Deixa eu terminar de dizer isso. Então, na praça, a gente se encontrava. Um ficava ali do lado da Casa Zé Romano, outro bloco lá de Zé Roberto. Agora, a disputa... Quem era o pistonista melhor, quem estava tocando melhor,
e o céu só de confete, serpentina e lança-perfume. É um outro contexto e a beleza estava em jogo, né? A disputa pelo... Não tinha briga de Se a gente mantém essas tradições, a ofensas, gente se equipara ao boi garantido e o caprichoso, né? Lá continua, lá no norte, Parintins. exatamente, o festival. Se a gente mantém as tradições, a gente teria isso hoje, até hoje. Não, e o bacana é que não havia xingamento de ofensas com palavra ou com gesto, não. Quando a gente for falar do carnaval especificamente, eu quero resgatar esses outros que estavam, de certa forma, na marginalidade, mas no sentido de estarem à margem, que não tinham o destaque. Não tinha ajuda. Exatamente. Eu quero resgatar esse pessoal de Secunda Rosa, esses outros cordões, o Brasil Samba Negro, que já é mais recente, a turma da Lazinha, que são os meninos aí que Mário fez parte, já nos anos 1980, 1990. Mas eu queria trazer para vocês agora, que ainda está dentro disso, dessas disputas, mas tem a ver com comunicação, seu Vicente. Essa disputa política, ela se estendia para os serviços de som. Além do que a gente não tocou e a gente vai falar lá na frente, a disputa das rainhas. As rainhas que vendiam voto para ver, também estava em jogo o jogo político de quem era a rainha, né? Se era do Iara, do Carrapicho. Rainhas de clubes. Aqui já teve a rainha da 15 de novembro, em que os partidos políticos apadrinhavam uma determinada candidata, porque até na escolha da rainha se mostrava a força política. Agora, da minha época, eu não lembro no Carrapicho, tinha mulheres bonitas como Zuleide, tinha tantas mulheres bonitas do Carrapicho, compreendeu? Mas eu não me recordo de um concurso de rainha no Carrapicho, e no Iara tinha. No Iara tinha as rainhas. No Iara tinha. E você pode citar aí algumas dessas mulheres. Sônia Vieira, que era lindíssima, lindíssima. Beleza, a gente pode falar. Detinha Rios. Detinha Rios, eu conheço um quadro dela que está lá na 15 de novembro até hoje, que é de uma beleza. Ela, na velhice, conserva os mesmos traços de beleza. Compreendeu? Mas ali, naquele tempo que ela foi rainha... Até me falaram, eu não alcancei, mas me falaram que a primeira rainha, que tinha sido Dona Ismália, que ela foi candidata a rainha também, Dona Ismália. Sim. Entendeu? Aí eu até estava pensando, gente, de conseguir umas fotos, fazer de resgatar, fazer um resgate disso, é interessante. Isso aí. Lá para 15. Agora, seu Vicente, a voz, a cultural e a voz da cidade, eram esses serviços de som? Fala um pouquinho deles pra gente. Porque é um desdobramento. Do início aqui da comunicação. Nosso bate-papo foi bem focado como a mocidade vivia naquele tempo e hoje, as perspectivas. Quando apareceu o serviço de som amplificado, era pregado dos postes da cidade, começou com duas nas praças centrais, depois se estendeu por toda a cidade, já na sua âncora do centro e os bairros mais próximos. Então era um meio de comunicação que era ouvido e tinha gente sentar na porta para ouvir. E cada um tinha cuidado de colocar a tecnologia melhor, sonoridade melhor. Uma era comandada por Antônio Fonseca Filho, uma pessoa radical de oposição. Foi também prefeito aqui temporário. Ele foi prefeito de exceção. E João Graça, de descendência de uma italiana, tinha uma loja aqui de tecido na Praça Lauro Freitas. Ele achou de encampar uma que estava começando, a voz da cidade. Não, a cultural. A voz da cidade era de Fonseca. Então esse foi o primeiro âncora da comunicação, esses alto-falantes, que depois veio o carro de som que foi fazer a mesma coisa que a rádio fazia, já andando por os bairros periféricos, por povoado, etc. Isso aí gerou os primeiros ressentimentos e também os primeiros pensamentos de liberdade, de conquistar espaços. E a mocidade, já com os colégios aqui, já tinha outros pensamentos. Pois muita gente se profissionalizou, que quando abriu a rádio, veio para aqui, que trabalhava nos carros de som e nesses alto-falantes. E perdurou por muitos anos. Então, existia em tudo a conotação dos lados. Normal na vida democrática. Já tinha saído o período de Getúlio, já estava tendo o início da democracia, e o povo começou a amar essa possibilidade da nossa liberdade, de liberdade para os pensamentos, para as ações. E isso aí ajudou muito na nossa cultura aqui.
que aconteceu? A 15 de novembro é o fruto de um bloco político desse. E o Carrapicho, que era lá de frente da igreja, onde é hoje a casa de Edinho, final de Edinho, era um salão muito bonito de Cida. E cada carnaval se destacava um com música mais nova, mais atraente, mais vibração. E tudo era depois comentado. Fizeram, inclusive, uma canção muito, muito bonitinha. Vê se você lembra assim. Ó. Nós do Jaziara não temos medo de ficar na mão. Porque na hora do aperto. É do Iara que eles gostam mais dos nomes, né? Eu já ouvi. Pensa aí, rapaz. Você vê isso aqui na minha cabeça. Na hora que eu não do aperto, vem logo correndo então, nosso cordão. Nesse ínter aí, nasceu as diretrizes partidárias da cidade. Por que nasceram? Porque nossos descobridores, os que trataram para a nossa liberação como povoado, como distrito e depois como cidade, trabalharam na fundação lutando com o poder Agora, da República de eu gostaria que os senhores me ajudassem a compreender, então, porque há uma outra questão que surge aí, que é a sociedade dos artistas. Dos A sociedade aí vem dos Nobilino. Mas ela é que a gente vai mostrar que, de alguma forma, já é também uma forma de transgredir aquela situação dominante. Porque esses clubes são de pessoas de liderança política. Já é uma liderança que já está se formando na cidade, as lideranças intelectuais, as lideranças do comércio, aqueles que produziram na atividade particular. Então, isso ensejou os nossos desenvolvimento no pós-acomodamento dos fundadores que chegaram para a idade. Agora eu vou aqui para irmão Jair, porque paralelo a isso tudo aí, a essa coisa de festividade, há uma comunicação forte que aí o senhor faz parte. Por exemplo, além da imigração italiana que vem com o seu Vicente, dos comerciantes, nós temos a imigração religiosa, que vem com o padre Paulo Felber, é o grande representante e é um formador da própria mentalidade, não é isso? O senhor conheceu o Padre Paulo? Como foi o convívio? Bem, relacionado aí à fé católica... Eu trouxe essa questão de Padre Paulo porque a gente falou do profano, né? E aí é importante trazer o religioso para que insira irmão Jair dentro desse contexto pela própria influência que Padre Paulo traz para a comunidade. É uma figura de um respeito muito grande para a comunidade pela contribuição filantrópica e também cultural. Porque antes dos colégios, tivemos aqui as escolas paroquiais. Exatamente, a participação de Padre Paulo, de Padre Alfredo Hasler, isso é importantíssimo. O Mosteiro de Jequitibá, que se a gente tiver a oportunidade, a gente trata em outro momento. Mas eu queria inserir irmão Jair nessa discussão através de Padre Paulo. E aí eu pergunto se é nessa época que surge o DCC. Bom, o Padre Paulo, como eu estou falando, né, é um padre alemão, né, todo mundo sabe disso, o irmão mesmo conhece, você também, que é muito demais. Seu amigo, compadre, e alguns da nossa idade, né, conhecem o padre. Ele tinha um comportamento meio rígido, né, e por que isso? Ocasionado por causa da guerra, né? Eu acho que ele já tinha alguma coisa já de natureza física, mas a guerra provocou isso. Ele não podia ouvir foguete, né? Está lá. Foi saudade de guerra. Quando estava na igreja, ele não ficava bem. Botou muita gente lá da porta da igreja para fora. Na verdade, a autoridade do sacerdote naquele tempo é diferente da autoridade como se vê hoje. E Padre Paulo vem de uma formação europeia extremamente rígida. É preciso que a gente olhe para o tempo de Padre Paulo com respeito ao tempo de Padre Paulo. E a considerar, eu posso não comungar com tudo que ele fazia ou pensava, mas eu preciso compreender o tempo que ele viveu, os espaços que ele viveu. Por exemplo, eu digo que quando o pessoal diz assim, fazia disso, desse jeito, daquele, botava a gente para fora da igreja, mas a casa de Deus, quem governava era o sacerdote. Então, inclusive, diz que algumas roupas, algumas vestimentas não era permitido que se entrasse na igreja.
Era verdade isso mesmo? Verdade, né? Minha esposa, né, Magna, ela conta isso direitinho, né? Tinha que botar um bolero, né? Quem tinha... Não tinha que procurar um bolerozinho. Um bolero era uma roupa que tinha cobria o braço e etc. Bom, mas o fato é que eu, Zé Patrício e outros, né? Vicente também está no meio, a gente sentiu a necessidade de apoiar esse cidadão, porque ele tinha um propósito muito bom, né? Que era levar o evangelho ao povo. Né? Ele pregava, ele era caridoso, né? Trazia remédio da Alemanha. Né, ensinava pessoas, inclusive, a cantar em latim, a tocar instrumentos que à época era completamente distante da realidade local. Eu não sei que Vicente se lembra, ele tocava violino, né? Ele, o padre. Eu soube que ele ensinou piano, órgão, que era órgão, não sei isso, órgão. Pois bem, a gente, então, para ajudar ele, que ele se tornou uma pessoa não muito diante do seu rebanho, né? Alguns amigos aceitavam, outros não, né? Ele tinha aqui muita comunicação e muita frequência com a mãe de Ronaldo, Nauzíria, né? A sua mãe, ele era apoiado lá na casa, inclusive esse povo dava alimento a ele, né? Cozinhava para ele, Dona Alzira e outros amigos, mas não era muito, né? Era poucas. Porque havia um distanciamento cultural muito grande, né? De Padre Paulo, um alemão, que vem do pós-guerra. Pense aí a situação de um homem que enfrenta tudo aquilo, que o país dele, que foi dominado por um governante como Hitler, e que a grande parte da população não tinha conhecimento do que acontecia nos campos de concentração. Eles perdem a guerra, a Itália perde a guerra, a Alemanha perde a guerra, então é um momento delicado, de muito sofrimento, só para contextualizar o que aconteceu naquele tempo. Só que ele chega aqui, penso, e aí só corroborando com o que o senhor diz, e que o seu Vicente falou, Padre Paulo traz, na visão dele, educação, né, abertura de escolas, ele incentivava muito quem queria estudar, inclusive, aí vem a questão religiosa, claro, ele queria formar novos padres, mas até lá esses meninos daqui, muitos deles, eram levados para estudar em Jequitibá. Exatamente. O mosteiro de Jequitibá, da ordem dos cistercenses. Né? Ele levou muita gente. Era o centro de cultura dessa região. Era Jequitibá e lá em Bela Vista de Utinga, né? Para lá tem outros. Inclusive é um lugar de visitação obrigatória para todos nós. É um lugar lindíssimo, muito o Mosteiro lindo, de Jequitibá. Muito lindo, muito lindo. Vale a pena visitar, sinal, ainda que seja como turismo mesmo. Por sinal, o Mosteiro de Jequitibá serviu de veículo de conhecimento maior sobre a fé cristã, porque ele abrigou muita gente, né, para lá, naquele mosteiro, para estudar a fé, né, e desenvolver a fé. Os leigos, por exemplo, devem ser grato àquela estrutura, né, e os seus personagens que ali estavam, como Padre Henrique, né, Padre Pio, Padre Henrique, Padre Pio, Padre José Remberg, Padre Antônio José Remberg, até hoje ele vive, né, por sinal. Altimano. Que já não é mais padre. Mas José, que hoje ele está meio adoentado, vive em Jacobina. E é um idoso já. Na né? época, viu? Eu estava dando risada aqui, porque ele era muito rígido. Que uma vez, minha tia, lá na pensão de Matinha Preta, estava olhando uma foto de uma mulher, não era nem de biquíni naquela, era maiô, e me chamou me mostrar. E o padre Paulo viu, mas caiu em cima de minha tia. Aí eu não pude ver. Estava oferecendo a um jovem. Aí eu não pude ver a foto direita, né? Não pude ver a foto direita. Quando foi, 2 dias depois, eu peguei o trem para ir para Jacobina e eu ficava muito no restaurante, né? Que ali tinha refrigerante, né? Tem as coisas, sentado.
E ele chegou com aquela pasta que ele carregava e ficou perto de mim, eu não deu lugar. Você se vingou de Padre Paulo. Ô, Renildo. E ele, quando ele chegou, foi, estive no trem perto de mim e ele não levantou para me dar lugar. Com raiva ainda por causa disso. Para fechar essa... Eu só quero terminar um pouquinho. Termine. Oi, Deus. Ele era de tal maneira que ele educava os jovens, né? Os católicos. Dona Rosa, minha sogra, tinha os filhos. E era obrigatoriamente. Aí de Dona Rosa, se não mandasse essas crianças para o catecismo ou para a Santa Missa, né? Mas a minha esposa sempre foi rebelde, né? E uma certa vez, o padre queria que ela fizesse um trabalho lá num teatro, e ela achou que não. Ela foi dizer isso na frente dele, o padre arrumou a mão no teclado do Harmônio, né, o nome? De Eufrásia. Nessa época, nossa amiga Eufrásia tocava. Tinha duas... O órgão. Tinha duas cantoras, né, que era a Eufrásia e a outra... A Delza, Delza, que era Hamilton. Que era os três corais. Delza, que era filha de seu Domingo. E a Eufrásia, filha de seu... e mãe de Lélia. A mãe de Lélia tem o nomezinho do pai dela. Bom, aí ele tocou... Menininho. Aí ele tocou, ficou assim, tocou os teclados do órgão, subiu, caiu em tudo quanto é lugar. Eufrásia ficou... Porque ele vem de uma formação de hierarquia que isso era claramente definido. Como é que uma menina desobedece a ele? Ou desafia o pai? Ele era durão. Ele ficou inimigo de... Sabe quando é que ele veio falar comigo? De uma vez que ele veio aqui, ficou hospedado lá com o Vicente, ali, quando vocês moravam. Ele já não estava mais como pároco, ele estava na Alemanha. Ronald tinha feito uma pintura de um anjo lá na igreja. E eu fui ver esse anjo que Ronald me chamou. Aí ele chegou e falou comigo. Mas eu saí daqui... Mas você também provocou o padre, né? Você não era fluxo de eu quero fazer naquela hora que eu toquei no assunto de família, que levei minha família para lá e tudo, que não tomei dinheiro emprestado a ninguém, sabe o que é? Porque quando eu sempre fui festeiro, eu sempre gostei de festa, de carnavais, principalmente. Mas teve umas pessoas aí que tinham mania, que eu vinha passar, geralmente, quase todos os carnavais aqui. Quer dizer, eu quero ver, quando ele tiver tomar conta da família, como é que ele vai... Porque ele achava que eu não tinha responsabilidade para isso. Mas eu aprendi essa responsabilidade lá em São Paulo. Eu acho que justamente por isso que meu pai... Isso é tão louvável que eu quero pegar esse gancho seu. E hoje tem me chamado a atenção muito dessa geração, que é uma geração que precisa aprender a fazer isso, a cuidar dos seus pais, cuidar dos seus avós. Isso. Então esses são valores que talvez a gente, se de tudo que a gente deixar registrado aqui, a gente conseguir deixar isso, que é uma questão de honra. É uma questão de honra. Cuidar dos seus pais é honra. Eu só vim embora para Miguel Comum e me casei aqui com Creuza, que todo mundo conhece, mulher espetacular, graças a Deus. Depois que eu deixei minha família toda lá... Estruturada. Enquanto não ficaram, compreendeu? Eu permaneci lá. Depois eu falei para agora, eu vou cuidar da minha vida em Miguel Comum, compreendeu? Inclusive tive a oportunidade de ir trabalhar no banco no interior. Mas que interior que nada, porque era ir para Miguel Comum, para fazer o quê no interior de São Paulo? Porque se eu tivesse ficado lá, talvez não tivesse visto para Miguel Comum, compreendeu? E meu sonho era essa data, porque Miguel Comum, em duas palavras, Miguel Comum é a minha vida. Isso é bom. Que seja essa, então, a mensagem. A gente tem o prosseguimento. O senhor Vicente ainda quer falar? O senhor vai ter outras oportunidades. Fechando esse assunto da história Padre Paulo, é tão marcante ele receber o título de cidadão comunense. Como sacerdote, ele pregou a vida na fé. Preparou as pessoas para descerem do acomodamento, de ir para a missa, cumprir suas obrigações religiosas, para ir para a ação onde estavam mais necessitados. Daí nasceu a ideia de trazer remédios da Alemanha para aqui, e com isso penetrou no hospital, e nós não podemos esconder que é um marco maior da nossa desenvolvimento
fora de Miguel Comum e aqui dentro, na saúde. Por isso nós vamos falar depois no programa com as formações dos emigrantes. Porque um italiano, que era Miguel, que fundou a Santa Casa, e o Padre Paulo, que foi o seu primeiro provedor, tem marcas muito fortes de 2 países da Europa que fizeram para Miguel Comum se desenvolver numa área tão carente. Então, E aí a contribuição, de falar de Padre Paulo, muito bom. e isso é um assunto muito completo. Que A força dos alemães consegue Só pra se ajudar, reerguer viu? e a força latina dos italianos que trazem para a gente isso aí. Isso é importante, o registro. Então, lembrando só que esse trabalho, esse podcast que está sendo desenvolvido, ele tem apoio da Prefeitura, da Coordenação de Cultura, via Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, do Ministério da Cultura. Eu quero, nesse primeiro momento, já agradecer o pessoal da técnica aí que tão bem nos apoia e nos ajuda, e passar aí para o pessoal da Canabrava, para a GESE, que está coordenando junto com o Mário aí, projeto interessantíssimo, que a gente espera que fique um legado para a nossa população, né, no audiovisual aí, um trabalho bom, e principalmente a vocês 3, Mêmio Rodrigues Dantas, Vicente Mussolini Micucci, Jair Gomes da Silva, que abrilhantam aí a nossa bancada. Irmão Jair. Popularmente irmão Jair. Então a gente agradece ao público, né, que fica na sintonia da Canabrava FM, agradecendo também a você, Renilton, a Gessé, os convidados, a nossa equipe técnica, o Clodoaldo e o Gilberto. E amanhã a gente volta, né, com mais uma história de Miguel Comum, dando sequências de fatos marcantes de nossa Miguel Comum. Eu quero aproveitar a oportunidade para, junto com o irmão Jair, mandar um abração para a turma da Casa da Câmara. Um café? A gente toma um cafezinho e um chá todo dia. Os dois tiveram importância grande na comunicação e na formação cultural e política e intelectual. Porém, eu devo a esse camarada aqui as primeiras leituras da revista Veja. Ele tinha Madeireira Camonense e lá tinha várias revistas que ele colecionava. E as revistas ficavam lá. Eu, garoto, passava lá, sentava no lugar e nunca comentou nada. Eu só pegava as revistas, lia as revistas todas. Então, era uma madeireira e era um lugar de leitura. Eu gostava de ler a revista Veja. Gente, quero agradecer a vocês, certo? A todo mundo aqui. Realmente é um momento ímpar da história de Miguel Comum, fazendo 100 anos e reunindo esse pessoal com toda essa história. Infelizmente, tem um tempo para acabar o nosso podcast, mas amanhã a gente volta aqui para se reunir, certo? Eu espero que isso tenha sido enriquecedor para vocês, quanto foi para mim, certo? E agradecer mesmo de coração por tudo que a Canabrava aceitar o projeto e Renilton aceitar. Não é tão simples para Renilton, né? Porque ele tem de viajar, tem de estar aqui, certo? Então, obrigado aí a Clodoaldo, a Gilberto também, e dizer que amanhã nós temos o 2º programa e depois ainda nós temos mais 2 programas na semana que vem, né? Eu espero pegar esse material todinho aí, enriquecido. Eu disse que o Renilton estava feliz igual o Pinto no Monturo. Porque ele tem feito esse trabalho, de juntar toda a história de Miguel Comum, e agora ele tem um material que é muito, 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 muito rico. Então, obrigado. Se vocês quiserem dizer mais alguma coisa. Acho que é bom na sequência, para a gente não queimar alguma etapa e tal. Certo? Com certeza a gente vai ter muita coisa para falar. Mas se despedir. Tem um documentário também fotográfico e de gravação que está à disposição de você, que é um grande arquivo. Até lhe peço para você dar uma olhada nisso, olha lá. Porque então, aí nós vamos ver a fotografia e a gravação de quem falou o que estava acontecendo, que é muito importante também. E agradecer a vocês a condução do programa. Merece um aplauso, não meu, mas de todos os ouvintes que estão em Miguel Comum e também através da internet e do nosso aplicativo, nos ouvindo a tanta distância. É por isso que a canção diz: aqui não há gente triste, aqui tem tudo de bom. E é verdade, a cidade não tem gente triste aqui. Graças a Deus. Encerramos até amanhã. No mesmo canal, né, na mesma frequência, no mesmo horário, com novas histórias, com o mesmo sentimento, né, de amor
e de Novos pertencimento. personagens vêm trazer seus testemunhos em todas as áreas. Que E um são abraço importantes. carinhoso a todos os ouvintes, né? Pode soltar a música aí, viu? Pode. Que tenho certeza que estão ouvindo. Fica tranquilo que a gente vai. É, meu velho. E aí? A gente vai mexer assim, né? Não precisa ficar só. 87,9. A sua rádio. A minha cidade natal, no mundo não há igual. Aqui tem tudo de bom. Eu amo Miguel Calmon, feliz de quem mora aqui.